Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Podcast Log, estreando hoje a terceira temporada, com novidades, muita coisa bacana. Aquela homenagem linda para as mulheres que fazem diferença, lideranças na logística, no supply chain, no mundo. Então nós vamos homenagear vocês hoje aqui no nosso programa. Vai ser um podcast muito especial. E eu já convido vocês para compartilhar, seguir nosso canal. Eu sou David Roberto e hoje eu trago uma parceria inédita para vocês aqui com a gente no Podcast Log. Vocês já conhecem, já esteve aqui bagunçando bastante, dando informação, passando o seu conteúdo, passando sua visão profissional. Pessoa que a gente gosta demais. Estou aqui com a Lu, para os íntimos. Tudo bem, Lu? Tudo bem, David. Super obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui participando desse episódio contigo e também, dividindo a bancada com você, né, na verdade, e principalmente nesse episódio, neste mês em que a gente celebra o Mês das Mulheres. Exatamente. Né? E você teve aqui o primeiro evento nosso, primeiro podcast nosso, você esteve com a gente, Sim. Junto com mais 4 mulheres sensacionais também. E a gente está estreando a terceira temporada aqui com bastante novidades. Esse é o nosso Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira, hoje impactando aí coisa de 3,5 milhões de pessoas. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente, tanto no Painel TV, tanto no canal do YouTube, nas redes sociais. Curtam lá, compartilhem com suas redes, levem esse conteúdo para mais pessoas, ficarem mais atentas, ligadas na logística, o que acontece com todo mundo. Histórias marcantes aqui de profissionais sensacionais. Hoje temos 2 convidados aqui muito bacanas, vocês vão gostar. Empresas que vocês acham que mal conhecem, ninguém usa e ninguém compra muita coisa lá na outra empresa, vocês vão adorar. Né, Lu? É isso aí, gente. A gente só traz gente de peso aqui, né? Então fica aí que o papo vai ser bacana, viu? Exatamente. E sem delongas, quero agradecer aqui nossos apoiadores, agradecer ao grupo GPS, a Bertolini, a Emplaca, a Bisuanger, a DocSteel, ao Instituto Painel Logístico. Eu vou deixar você apresentar nossos convidados. Bacana, eu faço as honras da casa, então. Muito bem. Hoje, então, aqui a gente está recebendo a Tânia Fernandes e o Gabriel Nunes. Tânia, você começa se apresentando para a gente? Claro, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Sou Tânia Fernandes, estou aí na estrada há 25 anos em supply chain, passando por diversos segmentos, né? Comecei na indústria pneumática, na Pirelli, depois 10 anos no varejo esportivo, Nike e Adidas, e agora aterrissando no mundo da tecnologia na Epson, como Head de Supply Chain Procurement, e tem sido um desafio bastante atraente também, bacana por lá. Não é fraca não, né, essa trajetória. Muita história para contar. Comecei cedo, né? Boa. Comecei muito cedo, aos 16 anos, e dali não parei mais, assim. Então, eu falo que quando o bichinho da logística pica, a gente não sai mais e vai embora nessa carreira. Que legal, vamos explorar isso um pouquinho mais daqui a pouco, hein? Bora lá. Gabriel, é contigo agora. Legal. Primeiro, agradecer pelo convite, muito obrigado pelo convite, estar aqui falando um pouquinho sobre logística com vocês. Bom, estou na estrada também há 25 anos, comecei lá com o e-commerce em 2000, na época que era depósito, falava-se de vendas especiais, então notava tudo no papelzinho, né? Hoje, inteligência artificial fazendo tudo isso. Cresci e fiz carreira na logística também, né? O bichinho picou. No início você fala assim, quem quer trabalhar com logística ou depósito? Duvido que alguém falava Ninguém que queria. aparece, né? Ninguém aparece. Hoje podemos amar essa profissão de logística, né, que é muito especial para todas as empresas. Então, eu sou o Gabriel, sou gerente hoje dentro da Magazine, cuido de uma das maiores operações da empresa, com todos os nossos desafios do dia a dia, e viemos aqui conversar um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. Viu? Bacana. Nós que agradecemos de vocês, agradecer ao Painel Logístico que proporciona tudo isso para a gente aqui, esse podcast, agradecer ao Instituto Painel Logístico que está entrando agora conosco também, nesse desafio de levar conteúdo, levar trocas de experiências, relacionamentos, enfim, estreitar um pouco mais a relação de cliente e fornecedor. E vocês conhecerem mais um pouquinho do coração das operações, conhecerem mais pessoas, né? Às vezes a gente acha que são intocáveis, né? Por exemplo, se eu cargo, nossa, eu sou procurement, fala isso difícil, pessoal, nossa, essa mulher é intocável, né? Pô, gente, vou ficar cargo em inglês, né? Nossa. E não é um ser humano que está aqui, começou cedo, venceu, pô, é como nós, né? Gosta de família, gosta de beber um negocinho, de comer bem, de passear com a família. E é isso, né? Às vezes a gente põe as pessoas num pedestal tão alto que nem não faz ideia que não é. A realidade é a mesma da nossa, né? A diferença é que você buscou o que você queria, nós buscamos e vocês também podem buscar. Os novos talentos estão chegando agora. Mirem, negócio de foco, fé, não é piada, isso é sério, foca que vocês alcançam e realizam seus sonhos, com certeza. Legal. E eu vou hoje, como é um episódio especial das mulheres, eu vou deixar aqui minha parceira aqui
comece com as perguntas direcionadas a Tânia. Obrigada. Cavalheirismo sempre, né, Gabriela? Beleza, né, gente? A gente gosta, viu? Ah, com certeza. Muito bem, pessoal. Vamos começar com uma pergunta bem básica, assim, né? E acho que vai ser super fácil de vocês responderem. Olha só. A logística hoje vive um momento de grande transformação, né? Na verdade, quando foi que não teve grandes transformações, né? Então, tecnologia, guerras, né? Enfim, tudo tranquilo para a logística, né? Na visão de vocês, quais são os principais desafios que os líderes de supply enfrentam hoje em dia? Poxa, Fácil, né? Pergunta, né? Sem dúvida, a logística ela deu um salto, né? Mas tecnologia ainda é algo que a gente discute muito, porque ainda entre custo e benefício no Brasil é difícil emplacar, né? Então eu tenho postado algumas pautas no meu LinkedIn, eu escrevo bastante e vejo os principais desafios hoje são pessoas, né? Ou seja, vem uma era aí de inteligência artificial, que todo mundo entende um pouco de tudo, mas como manter essas pessoas engajadas? Em supply, principalmente, uma das pautas que eu toco é como trazer soft skills para eles, porque são profissionais que acabam sendo mais engessados. A gente vive um ciclo de processos, problemas e KPIs e não sai desse loop infinito. E como ajudá-los eles a serem mais estratégicos. Mas mais que tudo isso, existe hoje uma escassez da mão de obra operacional de piso. Então, se você for em cidades como Extrema, Jaguariúna, Cajamar, já está muito difícil a contratação. Ribeirão Preto, fiquei assustado esses Ribeirão dias Preto, também. e ao mesmo É um tempo baita você polo. fazer uma tecnologia, uma automação, o PNL ainda não para de pé. Então, pessoas em todos os sentidos aí, para mim, tem sido um desafio aí dentro de supply. E muito legal que ela comentou de pessoas, que eu acho que é o grande desafio mesmo. Quando você olha um pouco para trás, que você cria um pouco de carreira, né? Então você olha lá um pouquinho, logística uns 20, 25 anos atrás, ele entrava, no meu caso, né? Eu entrei descarregando caminhão e fui construindo carreira, né? Hoje o jovem não quer aguardar esse tempo para construir essa carreira, ele já quer chegar ganhando bastante, ou até sem aquela especialização necessária. Com o mundo da inteligência artificial e com o mundo que ele vai ajudar muito a gente a ser mais produtivo e objetivo com as entregas que a gente precisa, eu acho que são duas coisas importantes. Primeiro, como você se tornar um profissional cada vez mais qualificado, então você tem que buscar cada vez mais informação, como você se tornar disponível, ser muito resiliente e para criar carreira, né? Sim. E fazer carreira dentro da logística. Porque tem um ponto importante, até postei esses dias, ninguém quer exatamente passar pelas etapas que a logística exige até você chegar a ser um grande profissional. E as pessoas, acho que esse é o principal ponto hoje do desafio do nosso setor. Então, acho que esse é um ponto importante. Você comentou de Ribeirão Preto, se a gente for para a região sul do país, também está no Fico, região nordeste também do país também, então a gente está concorrendo inclusive com os entregadores de aplicativos, concorrendo com várias coisas que acontecem dentro do Brasil, né? Então acho que esse é um ponto importante dos desafios do nosso setor. Bem crítico, né? A gente teve recente aqui com o diretor do TEM da Atacado, e ele disse para Roberto, a gente não consegue contratar pessoas para repor a gôndola. Seja menor aprendiz, jovem aprendiz, adulto, não acha. Impressionante. Esse trabalho informal, né, de Uber, iFood, tem tomado também boa parte dessa população. Da mão de obra, né? E ali a recompensa chega mais rápido às vezes. Né? E que estratégias vocês têm lançado mão hoje em dia para poder atacar este grande problema com relação às pessoas? Seja do lado do soft skills, seja do lado de ter, de fato, né, mão de obra aí qualificada disponível. Bom, hoje eu estou numa operação que é um pouco menos nervosa, então eu estou com o time bem adequado, né? Então a gente tem uma operação própria, o que facilita muito, porque eu tenho ali um pacote de retenção atrativo e a nossa operação no Rio de Janeiro e Resende também ela não é tão grande hoje, então a gente está mais equalizado, mas vivi isso na minha experiência anterior na Adidas, que foi muito difícil, né? Fazer essa retenção extrema, a gente navegava ali de 18% a 20% de absenteísmo, e aí ali a gente tratou muito de trazer a marca para dentro, então não ter mais um CD só, paredes brancas, então a gente trabalhou toda uma pegada de marca, de benefícios, de atração, se você não faltar, você ganha alguma coisa, né, em troca, mas mesmo assim é bastante difícil, né. E na questão comportamental em si, eu hoje sou mentora de carreira em supply chain também, então sou mentora profissional nisso, e aí ajudar eles com essa visão estratégica, né, porque isso a gente não aprende, a gente se preocupa muito na vida de aprender hard skills, o tempo inteiro formação, mas soft skills é muito na prática. Então, essa mentoria com a vivência é o que eu faço muito com o meu time, da forma como eu cheguei e como orientar eles no dia a dia ali. Para ter essa visão de crescimento, né? Para ter essa visão de mentalidade de crescimento, Sim. exatamente.
Que bacana. Importante. E aí, pegando um ponto do que ela comentou, né? No meu caso, a gente tem muita parte operacional, né? Então, a gente precisa muito buscar as pessoas na questão operacional para ela conseguir efetuar a entrega do dia a dia e ver e trazer aquela visão como carreira de logística que é importante para ela também. Então, a gente lançou recentemente um projeto de magazine de portas abertas. Então, nós estamos indo dentro das escolas estaduais, nós estamos indo dentro, por exemplo, parcerias com as FATECs, de tentar falar um pouco do que é a logística, onde ela pode chegar com a logística, como é que é importante trabalhar com a logística, esse mundo, né, para ela se sentir atraída e vir trabalhar conosco. Uma vez ela estando lá dentro, é treinamento, acho que tem algumas questões de também uma remuneração variável por entrega. Se eu fizer mais, eu estou ganhando um pouquinho a mais. Se eu fizer menos, o meu amigo está ganhando porque eu não estou fazendo igual a ele. Então, um pouquinho dessa competição, isso ajuda também nas entregas das médias resultados. Não faltei, estou ganhando um bonuzinho a mais, vim trabalhar, estou aqui. Porque o absenteísmo realmente é uma coisa que todas as empresas estão enfrentando hoje em dia. Então, essas estratégias é que estão fazendo com que a gente consiga manter um pouco mais o público conosco trabalhando para poder entregar o resultado no dia a dia e que eles não saiam para nossos concorrentes. Né? Esse é um dos objetivos do podcast também, tentar buscar talentos e ajudar a reter talentos, né? Porque hoje, quando você descobre um talento, quando ele descobre que ele é um talento e você está reconhecendo isso nele, qualquer um que der um pouquinho a mais, ele vai embora. Perfeito. Ele não para e acaba não se profissionalizando, acaba não aprendendo e com o tempo e perde o valor dele. Perfeito. E aí você pode também, um ponto importante, incentivar, nesse mundo que está mudando constantemente, incentivar a criatividade desse jovem talento. Exato. Que por mais que ele esteja no lado operacional, entreguei alguma coisa aqui diferente, fiz isso, algo a mais e diferente, você remunera ele por isso, né? E é um bom, traz ele para dentro de uma cultura de Lean, por exemplo, que ele vai recebendo brindes e bônus sobre isso, então ele vê valor. Então, eu estou entregando, estou ganhando, estou crescendo. Então, essa troca acho que é legal. Hoje, nessa era de informação, eu até brinco com o pessoal, né? Aquela máxima que quem tem informação, a informação detém o poder, isso é mentira. Hoje, quem tem informação e não sabe o que fazer com ela, está morto. Né? Vira obsoleto, não vai nem para trás nem para frente. Tá? Dali para frente é só para trás. Né? Exatamente. É isso. Pô, mas bacana. Nesse contexto todo que a gente está falando, como é que vocês enxergam a evolução do papel da logística nisso? Nos últimos anos, a logística deixou de ser apenas um operacional, ou passou a ter um papel mais estratégico nas empresas? Como vocês enxergam essa evolução dentro das organizações? Acho que a logística deu um salto gigantesco, principalmente na pandemia, né, onde o varejo estava fechado físico e o que tinha era, né, o CD ali, o e-commerce para apoiar e suportar o processo. Então, isso trouxe a logística para um outro patamar. Embora sejamos ainda visto muito como back-office, mas você começar um projeto na companhia, desenvolver um novo cliente e não envolver logística é um grande erro. Porque às vezes a gente só pensa na parte ali fiscal, em outras partes de marketing e não pensa na logística e depois a gente não consegue entregar. Né? Então, a logística sim, agora ela senta à mesa, mas ainda é um trabalho de lembrar, estamos aqui, me envolve no tema. Já foi muito pior, estamos melhores, mas a gente tem que fazer esse trabalho constante que a logística precisa ser envolvida, porque senão depois, na ponta, a gente não vai conseguir corrigir toda a cadeia, né? Mas hoje ela é muito mais estratégica e eu acho que esse exercício diário, pelo menos eu faço, de trazer ela cada vez mais para o lugar na mesa que ela merece estar. É verdade. E a logística é um ponto importante, né? Ela vende. Eu costumo dizer lá dentro com a turma, a logística vende, às vezes vende mais até que o vendedor. A logística é o contato, muitas vezes, com o cliente. Imagina você fazer uma compra em qualquer site desses e-commerces, o único contato físico é com o entregador. Então, esse é um ponto, qual é a marca, né? Como que você vai ter a sua marca chegando na casa do cliente. A logística hoje é preponderante para a questão de custo, eficiência e um diferencial competitivo para as empresas. Então, a empresa hoje que não colocar a logística ela como uma área core dentro da sua companhia, ela está deixando de ser competitiva. Verdade. E aí, né, até brinco, a gente estava conversando um pouco antes, né? Lá atrás, os profissionais da logística eram de outras áreas que iam para a logística. Então, hoje a logística forma grandes profissionais especializados em logísticas e que podem trazer grandes resultados para a entrega no dia a dia da companhia. Então, a empresa precisa tratar isso com uma forma diferente. Então, várias já tratam, já colocam ela como uma parte core, dão desafios, dão metas estratégicas. Ela participa hoje, a logística tem o seu painel hoje dela, né? Então, ela consegue fazer uma estrutura bem legal. Então, acho que esse é um ponto do que a logística cada vez mais vai evoluindo isso no futuro, né? Então, que ela entrega já hoje vai evoluir mais para frente. Então, acho que esse é um ponto importante dentro da logística, tá? E só queria trazer uma estatística aqui para vocês, né? Que quando a gente fala principalmente em e-commerce, cada dia a menos, né, de entrega que a logística consegue fazer o produto, né, o pedido chegar na casa do cliente, há uma métrica
né, que diz aí que a marca ganha de 3 a 5% de conversão, né, de venda adicional, de recompra. Então, assim, realmente precisa andar de mão dada. Não adianta ter só o esforço e o custo da entrega rápida ou da expedição rápida na logística se a promessa de entrega não está alinhada na plataforma. Então, tem que andar muito de mão dada com o time comercial, né? Sem dúvida. Porque senão só aparece o custo, né? E, enfim, e acaba sendo uma alavanca super importante para converter mais venda. Né? Então, aí, pessoal, fiquem atentos a isso, pessoal de marketing comercial. É verdade. Logística E um ponto interessante da logística também, né? Quanto mais eficiente é a logística, mais exigente você deixa o consumidor final. Né? Você pega, não vou citar nomes aqui, mas você faz uma compra hoje, e-commerce, dependendo de onde você estiver, você recebe no mesmo dia. Perfeito. Hoje tem uma confiança absurda, né? Uma Absurda, confiabilidade. exatamente. Aí. E se você fizer uma compra em outro e-commerce X e isso chegar no dia seguinte, esse já está queimado. Não vou pedir mais aqui, vou pedir nesse aqui no mesmo dia, né? Perfeito. Você fica cada vez mais exigente, mais... E você também tem aquele cliente que é mais flexível, que ele quer o seguinte, por exemplo, não, só vou estar em casa sábado. Então, por exemplo, um pouco do meu mundo, né, vendendo um pouco de sofá, móveis, são itens grandes que você precisa às vezes estar na residência, vou ter sábado. Então eu tenho que falar o seguinte, olha, eu vendi na terça, mas eu vou te entregar no sábado às 10 da manhã. É isso mesmo. Então isso é um baita diferencial para o cliente falar, olha, tá me entregando no dia que eu vou estar em casa, onde eu vou receber e vou estar preparado. Isso é muito importante. Que no fundo é alinhar a expectativa da entrega. Muito. Né? Então, assim, faz sentido, né, para o teu consumidor receber no sofá, porque é um item grande, ele precisa estar em casa para poder receber. Para outro faz sentido receber rápido, porque, enfim, ele tem uma estrutura ali de atendimento no prédio, por exemplo, né? Então, é bem bacana isso, né? O quanto que, de fato, de valor entrega para o negócio, né? E tem hoje que se sobrepõe, né? A gente tem um caso bem bacana que aconteceu aqui no podcast. O diretor da Leroy Merlin, na época, teve uma compra de pisos para o quarto de um bebê e a pessoa precisava receber aquilo naquele dia até 19 horas. Só que não tinha como mais, porque já era tarde, então era só o dia seguinte. Pois ele colocou o piso no carro dele e foi levar na mulher. Ou seja, tem coisa que, né, ficou comovido com a situação, que o bebê ia nascer naquela semana, tinha que acabar o quarto. Então tem coisas que sobressaem a logística ainda, depende com quem você cai no atendimento ali. Sem dúvida. Ou a coisa do humanizar mais a logística, né, que é um ponto que a gente bate muito forte aqui, que é deixar um pouco mais humanizada, um pouco mais sensível, né, que é bem bacana. Legal. Fez uma super diferença, né, na Demais. vida dessa família. Né? Imagina o quanto essa fidelizou, né? Ficou gravado. Fidelizou, vai comprar só na Leroy, né? Eu falo Leroy porque é parceiro nosso, tá nos eventos, é bem bacana. Mas é isso, quem não entende... Thiago, que era diretor na época lá, que fez essa ação, foi fantástico. Bem humano, né? Tem que se olhar para as pessoas, senão você não toca a operação, né? Exatamente. Então, exatamente. Não tem como. Exatamente. Que legal. Eu vou deixar você protagonizar a próxima questão, que é homenagem às mulheres aí, que faz a diferença nesse mercado maravilhoso. Né? Bom, assim como outros segmentos da indústria, né, assim, em alguns, a área da logística, ela conta muito com a participação masculina, né? Mas esse cenário vem mudando, né, ao longo dos últimos anos e tal. A gente vê muitas mulheres querendo entrar na logística, querendo participar, né? Independente até se é no turno da noite ou eu tenho que trabalhar 24/7, né? Então até meio questões tabus assim, né, que no passado chegaram a acontecer. Como que vocês veem este movimento? Que histórias que vocês podem contar pra gente aqui de experiências que vocês tiveram incentivando mulheres nesse sentido, né, ou enfim, adaptando políticas, né, para que de fato esse pilar de diversidade de gênero pudesse acontecer de verdade na operação de vocês? Bom, supply ainda é muito predominante masculino. Eu comecei em 2000 em supply chain, então eu diria, foi muito pior já um dia. Sim. Hoje tá muito melhor. Acho que hoje a gente tem pautas como diversidade, equidade, que são muito faladas e tocadas nas empresas, isso ajuda. A mulher ela já tem maior participação em supply, mas ela ainda está na base e avançando para o meio da pirâmide. Quando você fala de topo de pirâmide, você fala que é de 15% de mulheres que chegam à cargo de diretoria ou se levam em supply chain. É muito pouco. Sim. Existe ainda uma barreira que a gente tem trabalhado e para abrir mais portas para isso, porque acaba que no topo da pirâmide a gente ainda não está presente. E a gente tem já a mesma competência, experiência e visão para estar nesse lugar, né? Então, eu, quando posso, sempre abro as portas, eu tento
proporcionar isso, mas foi uma provocação até que eu fiz numa coluna que eu escrevo esses dias sobre logística, do quanto o supply chain está preparado exatamente para que a mulher eleve e suba, né, nesse C-level, nesse nível de diretoria, mas ainda existe algumas questões silenciosas, por assim dizer, que só quem trabalha na área sente, que ainda são pertinentes e que a gente tem que batalhar, e aí pode ser, né, eu trabalhei em empresas que tinham cotas de contratação de mulheres, sou favorável, não, mas tem hora que é necessário você ter uma certa curva forçada, porque senão você não muda aquele ambiente, você não muda aquela realidade. Então, precisa se incentivar ainda cada vez mais esse panorama. Um ponto legal que ela comentou, que ela trabalhou em empresa de cotas, né? Dentro do Magazine a gente tem uma grande incentivadora, que é a Luísa Helena, grande incentivadora de mulheres na liderança. Nós temos metas de cota de mulheres na liderança e cada vez mais, sim, ainda é predominantemente por homens, mas cada vez mais se vê as mulheres tomando a frente e tomando cada vez mais posições relevantes dentro da logística na questão do Magazine. Então, vou dar um exemplo. Nós temos hoje gerentes que cuidam de operações inteiras masculinas. Então, tem lá no Sul, por exemplo, a Mari, que é uma grande gerente que ela já cuida de operações, tem mais de 20 operações e cada vez mais subindo as gerentes, mulheres cuidando, né, femininas cuidando de operações e elas criando carreira. O mais legal, uma história mais bacana, a gente recentemente promoveu uma pessoa nossa, né, que ela era uma conferente à liderança e ela foi ser líder de um time de carga e descarga. Para quem conhece o time de carga e descarga, predominantemente homens, às vezes nem todos são formados, sabe como é que elas são? Como isso é bruto, né? É bruto. Pela força física, né? Ali da atividade. De atividade. E ela se impondo com eles, e hoje é um dos times que mais entregam resultados, é o time dela, assim. Então ela está conseguindo bater as metas, entregar resultado, ela está fazendo um trabalho formidável, então a gente sente um pouco da diferença desse trato. Ao mesmo tempo ela consegue tratar lá do mando, quando vai entender um pouco mais lá dele, ser duro e firme com eles quando eles têm que entregar o resultado. Então esse fator eles entendem com muito respeito a liderança dela, então a gente está trazendo várias coisas legais dentro da liderança. A gente tem bastante pessoas, não mais de 40% hoje na liderança já é feminina dentro das nossas operações. Então isso é bacana e cada vez mais crescendo. Então, bacana. Um ponto interessante quando se fala de mulheres, né, onde ela quiser, mas falando do supply e logística, né, tem umas que se auto-sabotam, né? Sim. Mas não é para mim, eu não posso, mas será? Ou se escondem, eu já quase apanhei porque eu falei isso aí, mas veja, não é um contexto machista, é um contexto de visão de situação. Se escondem atrás da família, do filho, do marido, não, eu vou cuidar do meu filho, do marido, da casa. Aí os filhos crescem e vão embora, fica aí o marido, ou ela, o companheiro, e você acaba botando a culpa no outro porque você não desenvolveu a sua carreira. Ou pior, né? Você pega a filha e põe na filha tudo que você não conseguiu fazer. A filha vai fazer piano, vai fazer atletismo, e não é o que ela quer, mas ela vai fazer porque você está forçando, porque era teu sonho, né? Então acho que isso aí também estava diminuindo um pouquinho, a mulher estava enxergando um pouco mais a situação e correndo atrás das coisas, né? É preciso ter muita resiliência para você querer desenvolver em supply, né? Como ele falou assim, eu falo que todo movimento da mulher acaba sendo, às vezes, um ato político. Então, se eu pego firme, poxa, ela é meio grossa. Se eu vou mais calma, nossa. Então, o tempo inteiro dentro do supply, a gente é julgada se a gente tem inteligência emocional ou não para tocar aquilo, né? Eu vivi cenários e foi até a minha provocação hoje. Poderia ter sido vítima de um processo, né? Eu comecei em 2000, onde na sala do meu gerente tinha um pôster de mulheres seminuas, porque a gente trabalhava com borracheiro, então dava post de calendário de mulheres seminuas. Então, eu tive que viver com esses cenários e entender como me posicionar dentro disso. Então, supply exige uma resiliência muito grande. Então, não é que as mulheres se escondem, mas eu mentorando muitas profissionais, o sistema faz elas se sabotarem, porque o tempo inteiro você é botada em uma certa desconfiança. Exatamente. Então, a coisa tem que se provar. Sim. Tem momentos que você tem que se provar um pouco mais, né? Eu falei, quantas vezes eu já sentei em mesa que eu tive que repetir minha fala mais que 10 vezes para ser ouvida. E eu sou incansável, então eu vou falar até ser ouvida. Mas nem todo mundo tem essa resiliência. Então, ainda é uma carreira que exige um pouco mais de resiliência para a mulher. Então, às vezes eu entendo um pouco essa fuga, digamos assim, entre aspas. E sabe que eu acho também que acaba acontecendo muito de que essa leitura está muito presente na mulher de que ela não pode dar alguns passos, de que aquele lugar não é para ela, não é dela, sabe? E até não tem tantas lideranças femininas em que essas pessoas podem se inspirar, ou às vezes tem, e não é exatamente o melhor modelo, né, que tem ali para que ela possa se inspirar. Então, acho que acaba também não ajudando muito a
sabe? Tirar essa barreira da frente. Verdade, um tema bem complicado. É bem interessante isso. Eu lembro de uma situação uma vez, eu até contei essa história outro dia. Eu estava no piso com uma supervisora do meu time e a gente estava comentando que ela estava trabalhando na operação de uma líder, uma site líder mulher. Eu falei, poxa, que bacana, né, que você tá com a fulana agora ali, então você vai conseguir aprender muito com ela, né? O que você está achando? Ai, não sei. Achei ela muito... Eu falei, muito o quê? Né? O que é que você está achando agora? Ela falou assim, não, assim, meio diretiva. Eu falei, tá, coloca só a coisa em perspectiva. Olha o líder fulano de tal. Você diria o mesmo dele? Né? E assim, e este homem é super lido na companhia desta maneira, né? Então, quer dizer, o que você espera dessa liderança mulher? Né? Então, você espera que ela seja doce? Né? Então, assim, ela está desempenhando um papel, independente do gênero, né? O que está ali. Então, e ela falou assim, uau, não tinha pensado nisso. Eu falei assim, pois é, às vezes o viés está na gente mesmo, né? Tem uma função dentro da logística que ela é muito masculina, que o pessoal fala, por exemplo, que era o operador de empilhadeira, né? E olha que engraçado, incentivando elas, porque você pode ser mais ali, mas você pode. E hoje você tem as máquinas mais bem cuidadas com operadoras femininas, o menor atrito daqueles cantinhos, Sim, né? sim. Que tem, a produtividade é igual ou até melhor, então não deixa a desejar, e com muito mais cuidado no equipamento. Comprovado. E é comprovado isso. Então, quanto mais incentivando agora, a gente está precisando de umas operadoras, estão incentivando as mulheres a ir para essa posição também. Então, você tem vários benefícios. Vou te dar um spoiler aqui. A Fórmula 1, que é um aparato de equipamentos lá caríssimos, quem movimenta a Fórmula 1, acho que 90% são mulheres. Ah, que legal. A Movicarga, até a Bratuna Regina lá, Regina Yasbeck, a Movicarga há anos movimenta a Fórmula 1 só com mulheres. No início, né, o pessoal torcia o nariz, Fórmula 1 ainda, muito machista igual a logística. Sim. O pessoal torcia o nariz, ficava meio assim, poxa, equipamento pode milhões, não, será que vai pegar com cuidado? Na segunda edição delas, cadê minhas meninas? Se minhas meninas não estiverem aqui, ninguém põe a mão no contêiner. E assim, tá, acho que mais de 20 anos tá isso, é impressionante o que elas fazem lá. Você não vê. Quando você vê todo aquele aparato tá desmontado no lugar e você não sabe quem fez, quem colocou, de tão sutil e tão... É uma operação tão bruta que elas fazem com tanta delicadeza e eficiência. Cuidado. Impressionante. E a visão, né? Nossa visão é uma... Você enxerga uma coisa aqui, mas a mulher enxerga 3 coisas diferentes, opções disso, de A, de B, de C, é coisa... Eu tiro o chapéu para vocês. Eu acho que no fundo Bacana. a gente entender que as habilidades, as características são distintas São. e colocar a pessoa com a habilidade correta no lugar certo, né? Acho que no final das contas é essa sobre força, isso. né? É isso. É. A força Né? está na diversidade, né? É Não isso. tá na... Isso É. mesmo. E daí a gente já engata na próxima aqui, então, Claro, né? por Falando da favor. diversidade, Hoje então. você vai comandar, hoje é mulheres especiais aqui. Ai, David, só você, né? Vamos lá. Como vocês entendem que a diversidade impacta a tomada de decisão e inovação dentro da logística? Poxa. Vamos até deixar mais ampla essa pergunta, então, né? Não vamos falar só da diversidade de gênero, vamos falar dos outros aspectos da diversidade, né? Eu acho que, no minha visão, assim, pelo menos eu como contratante, eu não tenho esse olhar, né? Na verdade, eu sempre busco ter time mais equilibrado. Então, né, meio a meio, se possível, homens e mulheres, porque são complementares as visões, né? Eu não sou favorável de um time tomado de homens nem tomado de mulheres. E tem, sim, um espaço ainda para a gente falar de outras diversidades, de PCD, né? Eu sou casada com uma mulher, né? Então, além de trabalhar em supply chain, sou homossexual, então também tem espaço para essa turma, embora você já vê hoje CDs pintados, com a bandeira LGBT, mas tem bastante movimentos para a gente fazer. Mas é sempre aquele trabalho, não se pode desistir, né? Assim, há um espaço, já está melhor, mas há uma caminhada ainda. E não sei se ainda vai chegar no modelo ideal, mas eu acho que para mim não vamos desistir disso, vamos fazer acontecer de forma que você vá dando mais entrada para essa população que precisa, né? Não só em supply chain, mas em qualquer área, né? E às vezes a gente no operacional até consegue ser mais diverso, porque vem um público às vezes menos instruído, com menos, né, formação. Mas quando você vai mais para escritório, alguma coisa, começa a ficar mais difícil, aí você vê menos diversidade. Então, como trazer isso de uma forma geral, né? Olhando todas as áreas da companhia, né? Muito bom. E ela trouxe um ponto importante também, né? Que a gente olha, por exemplo, da diversidade, mas tem igual ela comentou, dos PCDs, né?
Então, a gente precisa trazer, incluir eles, e eles trabalham também muito bem, apesar de você falar assim, pô, eu tenho uma deficiência auditiva, ou eu tenho qualquer deficiência de mobilidade, a gente tem que colocar eles dentro da operação, que eles conseguem entregar e eles querem trabalhar, eles querem fazer um excelente trabalho. Então, esse público é um público muito legal para se trabalhar conosco, né? A gente também contrata por capacidade, por técnica do querer trabalhar. Então a gente também faz essas relações por isso, mas você trazer cada vez mais o público para o mundo e tá bem assistido dentro das operações, acho que isso é o mais importante para ele poder entregar um bom trabalho e o trabalho mais excelente do dia a dia. Acho que esse é o principal ponto. Assim. Acho que isso mesmo. Um outro questionamento, outro ponto que vem crescendo muito no Brasil como um todo, né, é a questão de sustentabilidade, né? Hoje muitos falam, mas não faz, né? Então, a sustentabilidade hoje está cada vez mais presente nas estratégias, nas empresas. Como a logística pode contribuir de forma prática para operações mais sustentáveis, na visão de vocês? Poxa, acho que a gente está intrínseco nisso, né? Desde o descarte, né? Então, fazer descartes corretos, né? Papelão, dá para você ainda até ter uma receita sobre isso, né? Eu estou num processo agora de tentar diminuir a participação do plástico na minha paletização. Então, hoje já tem outras soluções que você pode adotar, né? E claro, de novo, tem todo um custo-benefício, por isso que a sustentabilidade às vezes é difícil da gente tocar, né? Mas as próprias transportadoras, a gente vem incentivando as questões de carbono, o que reaproveitamento de águas de chuva ela faz. Então, tem um pacote de ações de sustentabilidade que logística contribui e que a gente vem trazendo isso em pauta, mas nem sempre, de novo, a conta fecha, né? E não adianta também eu partir por uma ação que se o painel não para de pé. Então, a gente tem que também ser muito consciente, mas eu acho que cada vez mais vem nessa pegada, a gente vem melhorando muito a sustentabilidade, principalmente no descarte de resíduo, que é uma coisa que não era tão atenta, né? Então, hoje, o reciclável dentro da empresa é muito mais rígido, mais rigoroso, isso já ajuda na segregação e isso já contribui muito na sustentabilidade em si, né? Acho que esse foi o principal ganho da logística, foi o reciclável entrando com mais forte, porque é um custo acessível, né? O painel, como ela comentou, tem que parar de pé num ponto. Mas as embalagens renováveis, elas vêm barateando, mas ela tem que chegar um pouco mais ainda num custo melhor para a conta fechar, porque eu acho que a embalagem também é um grande vetor da parte da sustentabilidade. Mas a inteligência artificial também está para ajudar algumas coisas, né? Como roteirização, para a gente poder emitir menos carbono, então fazer uma geolocalização em tempo real dentro do seu aplicativo, dentro do app, né, em tempo real. Não passa naquela rua ali que está com um problema ali naquela rua. Passa na outra, você vai gastar menos tempo, menos CO2, inclusive. A gente pode usar também a tecnologia para ajudar em alguns pontos. CDs mais renováveis com com energia mais limpa, né? Seja ele com algumas placas solares, não dá no CD por causa do peso, mas vamos colocar eles no estacionamento, para a gente poder estacionar. Então, já vem evoluindo muito dentro desse caminho, alguns incentivos ligados para isso, mas a logística reversa ainda também acho que é o principal ponto para evoluir cada vez mais dentro da logística. Ontem, em visita a um cliente lá em Vinhedo, ele me comentou que tem alguns cases que ele tem feito de caixas de papelão retornáveis. Elas são mais grossas. Sim. Então, você vai em mercado, você não vê mais caixa, em atacados principalmente, né? Caixas espalhadas, você podia pegar, colocar sua compra. Você vê cada vez menos, os caras estão retornando agora. Né? Perfeito. Exatamente. Para evitar o problema de desperdício, Caixas plásticas que muitas empresas usam, né? Por exemplo, a Drogazil, a Garraia, ela usa muito caixa plástica. Várias empresas usam dela de retorno, de abastecer a loja, volta para o centro de distribuição. Então isso acaba evitando o uso exagerado do papelão. Sim. Então tem várias iniciativas na sustentabilidade, né? Então isso é legal. E olhando assim para o futuro, acho que uma coisa que a gente ainda está engatinhando a falar, mas eu falo que é a logística colaborativa, né? Então, é verdade. Se eu vou nesse cliente, meu concorrente também vai, que a gente ainda não está aberto de sentar com o concorrente e falar, vamos unificar nossa logística e vamos fazer aí algo otimizado, porque dá. Como dá. E aí a gente só vai ter essa conversa na hora que o diesel realmente apertar a gente, onde realmente a coisa vir. Mas tem uma oportunidade de logística colaborativa, não só com o meu concorrente, mas com uma Magalu, que tem uma alta distribuição, em levar o meu produto, em como transitar isso. Mas essa é uma conversa, vi que ainda a gente está acanhado para fazer. Mas isso traria grandes ganhos. Muito. Para ambas as empresas, né? Nós temos um parceiro nosso, não vou falar o nome aqui, que vão falar que eu estou dando dica para ninguém roubar, mas essa empresa faz há muitos anos já essa questão da logística colaborativa. Então, no caminhão que ela manda para os PDVs, 70% é o produto dela, os outros 30% se dividem em energético, uísque e vodka. Aí eu brinco com eles, pô, o bandido traz a carne e o gelo, o churrasco está feito, né? Não vou nem contar que é outro produto, mas é moeda em cadeia aí, mas... É um negócio bacana, o custo cai muito,
Isso dúvida. O valor agregado é muito alto da carga, né? Pegada de carbono, né? Tudo, você contribui com tudo, né? Exatamente. E se você vê um ponto, né? E é verdade que a gente está muito acanhado, porque algumas coisas, olha que engraçado, né? Também não vou citar o nome só para não. Mas na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha abastecimento das lojas do Rio de Janeiro. Então a gente levava uma carreta cheia e ela voltava com reversa com 10% vazia. Em contrapartida, esse parceiro ele tinha abastecimento do Rio para São Paulo e voltava vazia. Será que não é o mesmo que a gente está falando aqui, não? Não, pode ser. Mas a gente sentou junto e falou, cara, vamos. A gente chamou de... Não era colaborativa na época, a gente chamou de um compartilhamento de carga. Nosso custo é dos 40% dele também. Então, olha como... E aí estamos acanhados mesmo. Acho que está na hora da gente começar... Tem caminhões vazios, caminhões vazios andando por aí. E você comentou do diesel, mas daqui a pouco o motorista também, né? Exato. Motorista daqui a pouco falta motorista, né, gente? Aí é mais e uma aí, guerra. mais uma guerra, né? Tudo. Pensando que o modal rodoviário é o principal aqui no Brasil, né? E a população está envelhecendo, né? Assim, está cada vez menos entrando novos motoristas, né? Nessa função. E fora que está chegando, né, a NR1, que vai apertar cada vez mais a questão de saúde ocupacional. Então, o motorista que alongava uma viagem, fazia uma hora extra, isso vai ser mais monitorado. Então, isso tudo vai apertar a gente, principalmente na linha de transporte. Então, a gente vai ter que pensar fora da caixa, vai ter que se abrir para essas conversas. Fica aqui a provocação, então, né, gente? No ar aqui para outras empresas, né? Sabe que em Goiás, quando começaram a fazer o terminal lá em Rio Verde, alguns motoristas criticaram esse negócio. Porque, na verdade, eles estão acostumados a fazer viagens longas. Então, ficava 10, 15, 20 dias fora de casa. Com a questão da linha férrea chegando, né, os terminais lá, esse terminal gigantesco em Rio Verde que a Rumo está fazendo, eles vão ter menos viagens longas, porém mais viagens curtas. Mas eles não entenderam que ia ser bom para eles, né? ESG, ia curtir mais a família, ter mais tempo para eles, saúde. Eles estavam tão acostumados com ir longe, achavam que iam ganhar mais com isso, que até explicar e passar esse conceito... Você falou, a população está envelhecendo, esse pessoal com a cabeça muito antiga ainda não consegue ver as modernidades, as mudanças, as inovações que estão chegando, né? Exatamente. Isso é bem complicado. Não tem renovação, aí já viu, né? Vamos ver o que vai acontecer. Será que teremos veículos autônomos? Eu ia falar isso agora. Tudo chega, né? Rodovias novas? Já pensou? Legal. Bom, falando então de novas tecnologias aqui, né? O que vocês acreditam... Falando de automação, de sistemas, enfim, IA, o que vocês acreditam de tecnologia que vai impactar muito mais ainda o negócio de supply chain aí nos próximos anos? Olha, não sei para vocês, mas eu ainda tenho muita dor de acompanhamento de carga, a famosa torre de controle. Então, acredito que a IA venha trazer tecnologias de forma que a gente possa ter informações mais on time. Hoje a gente ainda sofre com isso e quando a gente implementa algum sistema, mínimo que seja, além de não ser tão acurado, ele é caro. Né? Então, visibilidade na logística, a partir do momento que você vai para o last mile, ainda é uma grande dificuldade. Acho que falando de CD, a gente já tem bastante coisas parrudas, né, de automação, esteiras, aí vai muito da conta. Né, eu trabalhei, o CD que eu fiz a migração na outra empresa anterior, ele era semi-automatizado, mas ainda tem uma empacotadora automática que é muito custoso. Então, tudo isso você tem que... Mas isso já está mais fácil. Tudo que é interno de logística, a gente avança mais, porque está dentro do nosso controle. Agora, quando você vai para fora da logística, ainda sinto bastante dificuldade de monitoramento, tempo real, e acredito muito que IA pode trazer isso, né? Tem empresas já avançando nisso, mas ainda não eu, como embarcador, atendendo a minha necessidade, né? Ainda tem que passar a mão no telefone, tem que passar aquele e-mail para falar, e aí, onde está isso? Porque o cliente está gritando aqui. Então, acho que tem uma grande patamar para a logística avançar em visibilidade e previsibilidade, que é o que você estava trazendo antes. Não só no e-commerce, mas no B2B. Né? Que às vezes a gente fica um pouco cego no B2B. Eu acho que um ponto legal igual você comentou, a logística, ela ainda tem muito caminho, porque ela quer não, ela ainda tem pouco tempo de maturidade, né? Então ela tem um longo caminho. Por mais que você tenha as inovações, tecnologias que vai mudar a forma como a logística ela vai tracionar daqui para frente, mas eu acho que agora a gente tem que incentivar também os curtas mudanças, porque nós temos ainda muitas operações logísticas que ainda usam um Excel na mão, um Drive, qualquer sisteminhas desses manuais que a pessoa está lá copiando e colando de uma planilha para outra, copiando de uma planilha para um sisteminha. Então, de curto prazo agora, vamos pôr inteligência artificial aí. Exato. Então, incentivando o time a fazer isso. Fala,
cara, por que você tem aí um colando e copiando no lugar? Põe um robozinho aí em qualquer desses IAs da vida aqui. Mas claro, tem que estar registrado dentro da companhia e tudo mais, mas que ela vai fazer com segurança, mas ela vai conseguir fazer de forma mais automática e você vai conseguir entregar um resultado melhor. Então acho que para curto prazo é usar essa IA nesses movimentos manuais que as operações logísticas ainda têm, muitas delas. Depois, com o passar do tempo, é pensar como ela vai deixar a gente mais produtivo, com uma qualidade de vida melhor, como que a gente entrega um resultado melhor para o nosso cliente, sem onerar tanto os nossos colaboradores, as nossas operações, isso quando a gente olha para a operação. E dentro da questão de transporte, você comentou de torre de controle, mas a questão de entrega, de transportadora, tem um caminho muito gigante aí pela frente. Olha, hoje a gente não faz isso, né? Um exemplo. Esses dias aconteceu no Rodoanel um acidente, o Rodoanel ficou parado por 4, 5, às vezes você está no meio do caminho, ela automaticamente não vai por aqui, fica parado, ou volta, que você vai ficar lá. Então, algumas coisas assim, já embarcado em sistema de real time, ela já consegue trazer isso de uma forma para a gente mais inteligente. Então, usar um pouco dessas pequenas mudanças, eu acho que eu vejo esse caminho para a logística agora no primeiro ponto, né? Isso que é legal. E quando a gente fala de automação, né? A Tânia comentou sobre, obviamente, a conta precisa fechar, né? Investimento, você bota ali, tem que dar ROI, né? Eu, particularmente, vejo esse mercado de logística ainda bastante conservador, né? Nesse sentido, então por que não dar case, né? Mas vocês entendem que tem espaço para um olhar um pouco diferente do tipo, poxa, se eu não fizer esse investimento, eu vou perder o negócio ali na frente, eu vou perder a escala, eu vou perder a chance, ou eu posso ser um habilitador de crescimento para o negócio, né? Como vocês entendem que as empresas estão enxergando isso hoje? Sabe, eu posso... Claro, vai lá. Sabe o que eu acho que é muito difícil para a gente fazer ainda na logística? É um plano de negócio de 5 anos bem feito. Então, você investir ainda em umas automações um pouco mais para a roda, pensando em ganho de escala, sua venda pode mudar, seu cliente pode mudar, ou você pode estacionar para um outro caminho e aquilo depois, às vezes, virar um elefante branco. A gente tem algumas operações logísticas que isso aconteceu. Então, não é fácil investir em automações, em grandes operações de qualquer ramo da logística. Você melhorar um pequeno pedaço, por exemplo, estou melhorando o nosso picking, o nosso packing, ou a distribuição, tem muitas empresas que fazem isso hoje e isso, ok, fecha mais fácil a conta, você está ganhando escala. A conta não vai fechar, você está sabendo disso, mas você está colocando esse projeto de automação porque você precisa ganhar escala e conseguir entregar a sua demanda que vai vir ali em curto prazo. Mas ainda a logística, o plano de 5 anos ainda não é fácil você montar ele, do qual são os desafios, né? Estabilidade do mercado, taxa de juros, venda, concorrência, chineses e tudo por aí afora. Então, acho que esse é onde o pessoal ainda tem um pouco de medo de investir um pouco de grana e depois isso acabar virando um pouco de elefante grande, mais pesado. Essas pequenas, que não são tão pequenas assim, não são tão pequenas, de repente a decisão de reversão é mais fácil. Perfeito. Né? Então, eu não vou perder tanto dinheiro aqui, ou eu consigo remanejar esse equipamento para um outro CD, uma outra operação, né? Perfeito. Boa. Eu acho que concordo com o que ele trouxe, realmente é bem difícil, mas eu acho que a gente tem que entender a realidade de cada empresa. Nem toda empresa também precisa de uma automação, então não é que a gente é resistente, é que talvez meu negócio não precise, né? Tem negócio que precisa entregar no mesmo dia ou amanhã. Um tipo de produto que eu trabalhava principalmente no esportivo, eu não precisava entregar tão rápido, a não ser que era um tênis muito hypado, e aí para esse a gente tinha um canal diferenciado. Então, é também entender a sua dimensão de negócio, porque nem sempre a automação ela vai ser exatamente uma conversão de mais cliente. Né? Você pode converter, você pode escalar seu negócio de outras maneiras, né? E aí você não necessariamente precisa. Então, acho que cada um está no estágio e não chama isso de resistência, porque o tipo de negócio não requer algo tão parrudo como algumas empresas hoje que lideram a logística têm. Eu não preciso estar no mesmo patamar, né? Essa era até uma conversa. Quanto a gente quer ser igual? Por que a gente precisa ser igual? Não precisa. A grande pergunta é para quê? Para quê? Então, é entender o para quê para fazer, mas... eu concordo com ele também que essa visão é mais difícil, porque agora está com a guerra, né? Então eu tenho problema no comércio exterior, é o container que não chega, e aí isso tudo vai atrapalhando também a gente só pensar na melhoria da logística em si, porque o dia a dia ele vem avassalador em conjunto, né? E por incrível que pareça, por mais que o Brasil tenha evoluído, ainda tem a questão de muita gente não sabe nem o que é automação. Perfeito. Exato. Você fala automação, não, é caro. Não quero que é caro. Ele nem ouviu. Sim, existe um viés. Exatamente. Nessa linha que foi a minha pergunta, assim, sabe? O negócio tem que Eu só quero pegar ter um mais gancho conteúdo sobre isso ainda. Nesse ponto, nós implementamos uma parte automação dentro de uma das nossas operações e a gente de vez em quando recebe algumas empresas onde a empresa de automação faz como um showroom, digamos assim, para poder fazer a sua venda. E você percebe muitas vezes que as pessoas que estão lá, né, eu faço uma pergunta, mas por que você vai automatizar a sua operação, né, na apresentação?
existem várias respostas que se fala, ele não sabe ainda para que ele quer. Exatamente. Ele está ainda pesquisando, ou às vezes ele já decide, mas às vezes não é, ele não sabe ainda onde ele quer chegar. Mas não, porque é legal, ou não, porque caro, eu não sei ainda. Então, você tem algumas respostas ainda que não são bem... Sustentáveis, né? Exato. Então, você percebe ainda que o povo ainda não está muito maduro, às vezes, para tomar essa decisão. É isso mesmo. Dá, né? Daí não paga a conta, né? Ainda há um paradigma a ser quebrado. Ser né? legal não paga a conta. Muito bem. Pô, e por falar em automação e tudo mais, a gente tem um gargalo gigantesco que é a gestão de pessoas. Né? A gente falou um pouquinho, mas aprofundar um pouco mais aqui. A logística depende muito de pessoas ainda. Né? Por mais que você queira automatizar, aliás, o motivo de automatizar muitas vezes é por essa falta de pessoas. Né? Equipes, enfim, bem preparadas. Qual o papel da liderança na formação desses novos talentos, seja qual for o setor, o nosso supply, a logística, para que se possa ter uma gestão eficiente? Que o que é o gargalo nós já sabemos, mas o que fazer para contornar isso? Legal. Bom, o que eu venho trabalhando muito nesses anos é trazer à luz essas pessoas. Porque geralmente quem está no operacional e no piso, geralmente são pessoas invisíveis, né? Ou seja, vendas, vendeu, falou, vai lá, agora você processa. É isso mesmo. Tá com você, né? Eu falo que o maior elogio de supply chain é o silêncio. Então, quando tudo vai bem, ninguém nem lembra de você. Mas verdade, quando vai tem mal, razão. uma reclamação vira um quiprocó. Então, o que eu faço é sempre estar em piso, pelo menos uma vez por mês, com o meu time mais operacional. Trazer para eles visão de negócio. Isso engaja as pessoas. Né? Como antigamente a liderança era muito assim, eu sou líder de supply chain, mas eu não vou para piso, eu não navego em piso. Então, eu sou aquela que gosta de navegar piso e trazer ações de gestão para essa população também, gestão de liderança, coisas que a gente não pautava antes. Então, hoje a gente provém muito mais recursos para fazer essa retenção e criar esses novos talentos dentro de logística, né? Mas não tem jeito. Pessoas, conecta com pessoas, a gente tem que estar perto de pessoas. Não tem outra maneira não fazer que não ser escutar os pontos de dores, trazer planos de ações sobre aquele ponto de dor, né? Então, é ter essa conversa aberta. A gente faz um projeto dentro da empresa que chama Portas Abertas. Então, eu passei por 100% do meu time, ouvindo as dores, mas sempre transitando ali dentro desse processo. Mas explicando para eles o porquê estamos fazendo isso. Por que isso é importante, para onde isso vai nos levar, né? E trazendo a palco, quando eu posso, dentro dos fóruns da companhia, os resultados deles. E isso gera um outro ambiente de engajamento e de comprometimento do time. Bacana, importante. E um ponto da liderança, né, nós temos a Unimagalu. Então, que é uma universidade interna, onde a gente consegue postar bastante vídeos, treinamentos, eles fazem um curso de treinamento. Então, estão sempre assistidos pela questão, porque ensinar é importante para eles, está passando a parte pedagógica, é muito importante. Só que ela comentou uma coisa muito importante, o dia a dia ainda é o... o dia a dia ainda é o principal ponto para a liderança, assim. Ela vai se formar mesmo no dia a dia. Por mais que ela tenha toda a parte pedagógica que vai complementar, mas às vezes se lidar com a pessoa, se lidar com o dia a dia, as entregas do resultado, o dia a dia é o mais importante. Então a gente não precisa sentar numa sala para dar um feedback, né? Hoje em dia a galera pensa assim, vamos sentar na sala, vamos dar feedback e a cada 2 meses não, ok, tem que fazer, não estou dizendo que não. Mas às vezes eu acabei de fazer uma correção de uma atividade, a pessoa não está fazendo certo, você olhou, traz ele de canto, você acabou de fazer isso, está vivo na memória e ela já vai corrigindo a sua atuação para ela poder ir melhorando, entendendo onde ela tem que melhorar, porque você trouxe ela de canto, você acabou de fazer isso, faz aquilo diferente, busca esse caminho. Então, esse cuidado é o que a gente tenta trazer para o dia a dia dentro das operações, para a gente cada vez construir mais esse caminho dentro de liderança para o pessoal da logística. Então, acho que esse é um ponto importante. Essa geração que vem vindo, né, seja na logística ou qualquer outro segmento, tem que tomar cuidado com como fala, né, como passa as coisas, né, que é muito melindre às vezes, né. Às vezes não que você brigou, mas uma alteraçãozinha no tom de voz, que você passa uma informação ou uma correção, ou nossa, você está brigando comigo. Aí acabou o dia, já cai a produtividade, já... É que essa geração que está chegando é a geração que os pais não falaram não. E quem vai falar não somos nós, empresas. Exatamente. Então, aí essa geração ela entra em conflito, porque ela não teve nenhuma escassez e nenhuma falta. Na verdade, ela teve todos os recursos em abundância, né, de uma sociedade que, para compensar a falta de tempo, para compensar o dia a dia corrido, acabou dando mais, né? Meu pai proveu muito mais para mim do que o pai dele proveu para ele. É natural, a gente vai provendo mais, mas também a gente não colocou... Essa geração vem um pouco sem limites. Ela não sabe o que é um não. É verdade. E, infelizmente, o corporativo... fácil ou não, do jeito certo ou não, ele vai dar os nãos que tem que dar e vai gerar alguns conflitos, sem dúvidas, para essa geração que está chegando.
Porque é o que ele falou um pouco, né? Eles já querem pular etapas. E tem etapas Tem que, que começar do 10, que né? não tem como pular. Tem. E aí nós vamos ser obrigados a dizer isso. Vou ter que sobre. E aí, olha que Vocês engraçado. são isso, maus, né? pô. Não é. Essa discussão é legal. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Se você assinou um contrato de trabalho, você tem que trabalhar de uniforme, um exemplo. Você tem que trabalhar de uniforme, certo? Ponto. Aí a pessoa chega sem uniforme e fala para você, olha, eu não trouxe esse uniforme, tá bom? Você não vai trabalhar, vai ficar como falta. Normal. E aí as pessoas querem trazer, a liderança, às vezes, a gestão de pessoas, olha, você tem que trazer o uniforme, você recebeu, não sei o que. Não, você não pode. Você entendeu? Não. Então eles, e o que ela comentou muito legal, eles não entendem o não. Às vezes eu tenho que falar o não de forma muito objetiva, muito simples. Você não pode trabalhar sem uniforme. Não. É um não. Você entendeu? Não. Às vezes esse é um conflito legal. Aí a pessoa fala assim, mas você está sendo duro. Você tá... Mas como é que você respira? Como é que você vai falar um não, então, assim? Olha, não. Aquilo assim, que o óbvio tem que ser dito várias vezes. Tem que ser dito várias vezes. mesmo. Então é uma discussão legal, assim, porque você tem que falar um não e tem que ser um não, às vezes. Não, pronto, é Para isso. puxar a pessoa para a responsabilidade dela. Olha só, vem cá, você assinou um contrato de trabalho aqui, que é das 8 às 6 e que precisa cumprir essas condições. Né? Ok. Você assinou isso, você concordou com isso, é isso mesmo? Né? Exato. Então, assim, não tem muito o que discutir, né? É isso. Agora, se alguma dessas coisas aqui não faz sentido para você, então, né, a gente precisa rever a nossa relação, né? É um pouco disso. É um pouco disso. Né? Mas não dá muito para fugir, né? Você chegar agora e falar, então não quero usar o uniforme, eu esqueci meu uniforme, né? Assim, parece que a gente está falando com o filho, né? Complicado isso, né? Pegando esse gancho, eu vou deixar vocês a próxima questão. Muito bem, acho que até um bom ensaio esse aqui para a Muito. próxima pergunta, né? Exatamente. Vamos lá. Que conselhos vocês dariam para profissionais que querem construir uma carreira na área de logística e supply chain hoje? Uau, essa pergunta é Tá boa. pensando em reter talentos, né? E desenvolver Vocês estão ouvindo a essa gente aí, já galera, preste atenção né? nas dicas. Olha, na verdade não é nem supply chain, é em qualquer carreira, né? Não existe você chegar em altos cargos, primeiro, se você não tiver disciplina e consistência, né? Então, e resultados sobre isso. Mas como que você constrói isso? Eu acho que conectando com pessoas influentes dentro da área que você está, então buscando referências, se é supply chain, referências de supply chain, seja através de uma mentoria, seja através de um bate-papo, consumindo conteúdos como aqui. Para quê? Para você criando repertório e entendendo. Mas, sem dúvida, entender que o mercado de trabalho ele é duro. Ele vai te exigir muita resiliência, muita persistência, né? E eu falo que eu posso ensinar tudo, menos a ter vontade. Então, primeiro parte, se você tem vontade, aí é você correr atrás disso. Mas hoje em dia está muito mais fácil trabalhar em supply chain, tem muito mais conteúdo. Na nossa época não tinha nada. A gente, né? Eu lembro quando entrei em logística, ela falou assim, que transporte tem a ver com logística? Eu falei, não sei, transporte e logística é a mesma coisa? Isso em 2000. Eu estava entrando como estagiária. Hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? Tem muito mais conteúdo, muito mais pauta. Então, aqui é comportamental. De novo, eu volto ao ponto, para você vencer na sua carreira, é o soft skills que vai te levar. Então, as conexões que você constrói, o ambiente que você escolhe estar e mais nada, a sua disciplina e dedicação para chegar no resultado desejado ali, né? Esse negócio interessante, né? A logística foi transporte durante muito tempo. Foi? Até a pessoa entender o que era Que era logística, muita coisa muito mais amplo, né? Você nunca ouviu o depósito? Pois Lembra é. disso? Era o depósito antigamente. Movimentação de materiais. Movimentação de materiais. PPCP. Era a área mais almoxarifada. Almoxarifada, Sou da época do almoxarifado. Tá todo mundo entregando a idade aqui. Tô com 28. Eu parei de contar no Sempre. 28 também. Não contei mais. Mas você já disse tudo, acho que tem um ponto muito legal que quando a gente recebe os jovens das escolas, eu sempre falo isso, assim, vontade. Porque o que você quiser ser profissionalmente, é um caminho árduo, mas você tem que ter vontade para aprender, vontade para ouvir. Vai dar muita dor de cabeça para algumas coisas, mas cada dia é diferente de um dia, você está vendo que você está construindo, então você tem que ter vontade. Hoje é muito corriqueiro você pegar um jovem que às vezes ele quer as coisas prontas, às vezes, e não é pronto, né? Você tem que ir atrás, você tem que buscar como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Igual ela comentou, por exemplo, trazer mentoria, é muito importante isso para questão de carreira, ser o líder direto às vezes, ou alguém da sua família que você mesmo se inspira dentro, meu pai, meu tio, minha tia, meu avô, meu avó, e são pessoas que vão te ajudar com sua carreira quando você é jovem. Então,
é ter vontade de querer crescer na vida, ter vontade de querer ser um grande profissional e, acima de tudo, vontade de querer ser uma super ser humano que a gente diz, né? Um ser humano correto, íntegro. Acho que esse é o ponto primordial que eu falo muito com os jovens e eu queria trazer isso aqui para falar, porque o resto ela já trouxe tudo. Então, Imagina. E vocês bem combinaram. Já né? tinha falado, então. Olha que Pra falar alinhamento essa muito de dupla jovem. aqui. Não, isso tem coisas que só o podcast Log e o Painel faz pra você, né? Olha que dupla entrosada aí, nunca se viram. Isso é Se verdade. viram, não conversaram Mas antes. ela é tua Verdade. cliente, hein? Dúvida se não vem da Epson lá na Magazine Luiza. Vendemos. Na É, verdade, ele é meu cliente, né? exatamente. É verdade. Que legal, Bacana, gente. muito bom, muito bom. Bom, vamos olhar para o futuro agora, né? Então, Exatamente. falamos aí de pessoas e de conselhos para a construção de carreira. Quando vocês olham para a logística, né? Até a gente estava conversando ali um pouquinho disso antes, com um horizonte de 5, 10 anos, né? Como que vocês imaginam que vai ser essa logística do futuro? Né? Que competências, vamos dividir em duas partes aqui, como é que vai ser essa logística do futuro e que competências vocês entendem que este profissional precisa desenvolver, precisa ter, de fato, para poder, né, transitar bem aí nesse futuro? Pegou pesado agora, hein? Pegou. Gente, pergunta de prova aqui, né? Pode ir nessa. Começa você, Gabriel. Começa, essa pergunta Vamos é boa elaborando. pergunta, é difícil. É difícil. Mas eu costumo dizer que eu estava até esses dias pesquisando um pouco sobre pensamento criativo e pensamento analítico para a logística. Olha que engraçado, quando é que a gente ia imaginar que eu estava pesquisando isso alguns anos atrás, né? Alguns meses atrás. E aí, por que veio essa curiosidade de pensar essas duas? Ele vai entender um pouco onde eu vou chegar. Porque para algumas coisas que a inteligência artificial vem trazendo para o seu dia a dia, você tem que mudar o seu mindset, a forma de pensar. O que te pensou até o ano passado, o que você trouxe até o ano passado, não vai te levar daqui os próximos 12 meses, 24 meses, nem estou levando nem nos 5, 10 anos. Então, eu estava tentando um pouco estudar um pouco sobre isso, de como é que eu consigo melhorar o prompt, melhorar como é que é a visão do aplicativo, como é que a gente faz um discover melhor de um novo sistema. Então, isso traz uma reflexão. Eu acho que o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos para a logística é que a gente vai falar de profissões ou competências que ainda nem existem. E vão cada vez mais sendo criadas daqui em diante, porque a logística vai se transformar muito. Eu tenho muito ponto, que a logística vende, como eu disse um pouco tempo atrás, ela faz um grande valor para o negócio e ela vai cada vez mais se profissionalizar com a inteligência artificial. Então, existem coisas ainda que a gente ainda nem imagina que nós vamos fazer. Então, que eu acho que vai trazer um pouco desse mundo 5, 10 anos. Então, o que eu falo para a turma esteja bem disponível a ouvir, a aprender e a mudar esse mindset. Porque o que você fala assim, olha, 5 anos atrás eu fazia assim na logística, esquece. Porque os seus próximos 5 anos não vão ser nada parecido com 5 anos atrás. E aí isso monta cada vez mais as nossas competências, nossas hard skills que vão mudando com o passar do tempo. Então, é um mundo ainda que a gente ainda vai descobrindo. Claro que separar mercadoria, packing, faturar, embalar, caminhão, tudo isso ainda vai existir. Tudo isso vai existir. Mas como você faz essas atividades, que eu acho que ela vai mudar muito para o futuro próximo. Então, é um pouco do que a gente vai trazer. E só um detalhe, a escassez, né? Então, seja a escassez de motorista, seja a questão do diesel, que a gente não sabe como vai ficar, seja a questão dos nossos insumos, porque cada vez mais escassez de insumos, escassez de profissionais, pessoas. Então, isso vai fazer com que você mude cada vez mais, saia da sua zona de conforto e crie soluções novas para o seu dia a dia. Então, eu acredito muito que os próximos 5, 10 anos serão bem diferentes, que foi os últimos 10, vamos dizer assim. Divertido, hein? Divertido. Pegar um jargão popular, né? Tem que vir cascudo, né? Tem que vir casco. Senão... Bom, como eu vejo, vai evoluir em automação, né? Vamos fazer provavelmente entregas em drones, algumas empresas, nem todas, porque também imaginava que em 2026 todas as logísticas estariam no nível de automação que não estão hoje, né? Como a gente falou, tem muita gente ainda trabalhando de forma manual, trabalhando de uma forma mais básica. Então, e a frustração de 2000? Você lembra 2000? Que não, 2000 vai virar, vou mandar carrinho do Jackson e foi uma decepção. Então, eu acho que ela evolui ainda em automação, mas não sei se nessa pegada, de novo, porque aqui no Brasil é bem difícil fechar esse PNL, mas do profissional da logística, volta da parte que eu falo, que me veio muita palavra forte, que é a malemolência. Então, o profissional de logística, ele não pode mais só entender do picking e do packing. Né? O profissional de logística, ele não pode mais ser tão técnico. Quando você senta com um profissional de logística, ele fala, não, eu não fiz essa entrega porque o WMS deu problema aqui, a esteira não... Não, ele vai ter que ser um cara mais marqueteiro, mais gourmetizado, ele vai ter que sentar e saber fazer essa conversa cross-funcional, que é exatamente
exatamente o ponto que a gente está hoje. Muitos profissionais engessados no problema KPI e processos, né? E não conseguindo transmitir para a companhia a dor e conversar em todos os níveis. Então, eu vejo esse profissional de logística, ele vai ter que ser mais articulado. Hoje, nossos profissionais são um pouco mais enrijecidos, dependendo do nível operacional que você conversa. Então, essa articulação vai ser importante para ele poder transitar e se posicionar e falar das estratégias, sem dúvida. Eu acho que a logística já está nesse passo, mas estar mais à mesa com os clientes, né? Antigamente era muito mais difícil, hoje já está mais fácil, mas cada vez a se aproximar do cliente para trazer o ponto de vista de fora para dentro, né? A gente olha para a logística muito para dentro. Deixa eu resolver meu problema, mas será que a dor que eu estou resolvendo é a dor do meu cliente? Não necessariamente. Então, estreitar essas relações eu vejo cada vez mais forte. E quem sabe essa logística colaborativa saia do papel através desses estreitamentos que vai ajudar em sustentabilidade e custo, mas não vejo uma logística tão avançada assim, porque eu achei que em 2026 a gente já teria mais alçado, assim, não estamos tanto. Estamos caminhando. Cada um tem uma realidade, de novo, né? Volta para que sua empresa precisa. Exatamente do que precisa, né? Assim, o que eu tenho escutado muito, assim, algumas empresas assustadas com tudo que está acontecendo na China, com toda a tecnologia, com toda a movimentação que eles estão, que as indústrias estão fazendo lá, que a logística revoluciona lá, mas é um mercado que aceita isso, é um mercado que pede isso, né? Então, com a invasão chinesa, né, que está invadindo todos os países, né? Então, chegando em peso aqui no Brasil, algumas pessoas comentam comigo com reflexões, putz, eu estou tentando entender como é que o chinês pensa, o mindset deles, para tentar, de alguma maneira, trazer um pouco dessa mentalidade para cá e a gente não ficar para trás, né, de alguma maneira, porque, assim, é possível melhorar, né, e fazer diferente, fazer mais barato e fazer com maior qualidade? Deixa eu ir lá entender, né, o que esses caras estão fazendo e ver o que disso eu consigo aplicar aqui, né? Então, tem algumas empresas aí um pouco incomodadas, né, um pouco se inspirando nisso, mas, de novo, acho que cai naquilo que você falou, né? O quanto eu preciso disso, né? Exato. Você quer ver um exemplo bom nesse ponto que você comentou? Várias operacionais de logística, você tem aquele analista de logística pegando os dados e tentando transformar ele para uma tomada de decisão, seja ela operacional, de negócios estratégicos, uma tomada de decisão mais assertiva, né? Esses dados, muitas vezes, você extrai de um banco, e isso, muitas vezes, nas empresas não é automatizado. Algumas já são, mas muito outras do BI, ele acaba saindo de forma muito manual para você tomar a decisão. Talvez no futuro você vai gastar muito menos tempo de pegar esses dados para tomar a decisão e trabalhar muito mais na solução, que eu acho que é um pouco do que falta hoje. Você trabalhar com aqueles dados de uma informação que eu vou transformar isso de uma forma mais inteligente para mim como logística. Então, eu acho que essa é uma das mudanças que você vai começar a ter. Então, aquele analista de logística, por exemplo, que fica extraindo o dado, colocando qualquer uma dessas ferramentas, Power BI, Data Studio, qualquer uma dessas, Trabô, que fica... Não, peraí. É menos tempo que você gasta com isso e mais tempo em trazendo novas soluções, novas análises sobre esses dados para fazer umas correções melhores futuras. Acho que essa mudança de mindset que eles vão começar a pegar daqui em diante. Acho que esses detalhes pequenos que eu acho que as operações vão começar a mexer muito. E fazem menos visão de retrovisor e mais visão para frente, né? E faz super diferença isso. Exato. Haja conteúdo, hein? Nossa. Olha, tenho que trazer vocês de novo aqui para fazer uma segunda parte desse podcast. Legal. Infelizmente, estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso da estreia da 3ª temporada do Podcast Log. Queremos agradecer muito a presença de vocês, a contribuição, né, as reflexões, né, falar um pouco de liderança, inovação, sustentabilidade, principalmente o protagonismo feminino e pessoas, né? Foi um bate-papo muito bacana, muito enriquecedor. Obrigado pelo aceite do nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Esse podcast que estreou agora com a nova parceria, Luciana Velar, nossa parceira de longa data aqui. E você que está nos assistindo, curta, compartilhe, comente, mande esse podcast para os seus amigos, para a tua rede profissional. Você que é jovem talento e quer ingressar na logística, assista, extraia o que for de melhor dos nossos convidados aqui. Tem muito conteúdo, é muito enriquecedor para vocês. Então não percam mais tempo, lá em Podcast Log Oficial no YouTube, entre nossas redes sociais, façam parte do nosso ecossistema de inovações, de soluções. E eu queria mais uma vez agradecer aqui nossos apoiadores, a GPS Grupo de Visão Logística, a Bertolini, a Emplaca, a Biswanger Brasil, a DocSteel e o Instituto Painel Logístico. E eu vou encerrar de uma maneira diferente esse podcast hoje. Hoje nós estamos estreando a 3ª temporada do podcast e com plateia. Então, como eu não posso trazer todo mundo para cá, eu vou encerrar o Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira, que impacta 3.500.000 pessoas por episódio, pedindo uma salva de palmas para a nossa plateia e homenagem às mulheres desse Brasil varonil e da logística e do supply chain. Plateia maravilhosa, uma salva de palmas para vocês. Até o próximo episódio.